Fala aí, pessoal. Hoje a gente vai levar mais um pouquinho de conhecimento aí sobre furação polar e furação linear no comando FANUC 21i do centro de usinagem, tá? Onde a gente vai executar essa furação polar, tá? São 6 furinhos aqui, muito simples, muito fácil de fazer, não tem muito cálculo a ser feito. Porém, no entanto, existe uma situação onde a gente precisa alinhar alguns furos determinados com faces ou então com algum componente que a gente vá precisar depois usar essa flange ou demais componentes que vão fazer parte dessa montagem aí. Bom, a princípio, a minha peça ela contém o dimensional de 100 mm por 120 pelo um diâmetro onde vão ser executadas as furações de 80, tá? Pra gente ter um padrão de como vai ser feita aí. A princípio aqui, pessoal, já está desenvolvido o nosso programa. O programa também não tem muito segredo, mas tem algumas coisas a levar em consideração, que é, bom, a princípio eu desenvolvi o cabeçalho, troca de ferramenta, o G54 e o posicionamento. Meu posicionamento, meu zero peça, tá feito aqui no centro da peça, tá? Bom, meu posicionamento de segurança e o G16. O G16 ativa a função de programação polar, tá? Então você não pode, se você for fazer furação polar, não pode esquecer esse cara aqui. O G99 que ele retrocede a ferramenta ao R, que é a minha posição de segurança. O G81 que é o ciclo. O X, pessoal, na condição polar é sempre o raio do arco que vão ser executados os furos. Então, no meu caso aqui, é 80, a metade dele é 40, está feito aqui, tá? O Y é sempre o ângulo de separação entre as furações, tá? O Z é o meu posicionamento final do furo, o R, meu plano de referência e o F, minha velocidade. Aqui embaixo eu coloquei, pessoal, o G91, que incrementa o ângulo de 60 graus numa repetição de 5 vezes, tá? E segue-se embaixo a desabilitação do G16, que é o G15, também o cancelamento do ciclo, ponto de posição de troca de ferramenta e o fim do programa. Bom, pessoal, a princípio, a nossa peça ficou dessa maneira aqui. Beleza, pessoal? Tá tranquilo. De acordo com o meu desenho, a minha peça tá na posição correta, tá? Podem perceber aqui que está alinhado na posição correta, certo? Tá ok aqui, ó. Existe a possibilidade de você errar esse posicionamento aqui e os demais você também errar? Existe, tá? Existe sim a possibilidade de você errar. De repente, se você vem aqui no seu ciclo e diz aqui para o nosso amigo que o nosso primeiro posicionamento angular aqui é 0, que você não quer que ele se desloque. E depois pede para usinar, você vai perceber que os nossos furos não vão ficar alinhados.
podem perceber que o nosso posicionamento inicial está totalmente ao inverso do que está na peça, tá? Então não é esse o resultado final que a gente quer. A gente quer o resultado final conforme o desenho, certo? Então, o importante é você saber a primeira coordenada do polar aqui. Como saber essa coordenada? Como encontrar essa coordenada? Bom, se você sabe que o seu ângulo começa em 0, é só você passar uma linha aqui e saber que daqui para cá é 90 graus, daqui para cá 180 graus, daqui para cá 270 graus e fechando o ângulo 360 graus, certo? Então, pessoal, se você tem o conhecimento dessa geometria e também desses ângulos, você pode optar por começar a furar em qualquer lugar. Como assim? Bom, da seguinte maneira: se você sabe que daqui a aqui só para vocês poderem entender, daqui até esse cara aqui é 30 graus, quer dizer que daqui deste ponto até neste ponto é 90 graus, certo? E daqui até naquele outro ponto ali é 150 graus, certo? Sempre partindo do ponto zero. Então você pode escolher, pode optar por começar sua furação por onde você quiser, desde que você saiba a posição angular que ele tem, tá? Partindo do ponto zero aqui. Nunca parta de outro ponto que não seja o ponto zero. Então, pessoal, sabendo disso, você vai ter aqui, ó, os seus devidos ângulos, tá? Você não precisa de um software CAD para calcular isso, certo? A gente pode calcular isso tanto na mão quanto na calculadora aí, que você vai ter o mesmo resultado aí esperado. Então, pessoal, você pode optar por todos esses ângulos aqui, ó. Começar no ângulo de 30 graus, no ângulo de 90 graus, no ângulo de 150 graus, no de 270, no de 210, no 330. Isso aí é indiferente, desde que você saiba o ângulo inicial. Eu coloquei o 30 graus ali, mas a minha opção, que eu tenho sempre como referência, é sempre o ângulo de 90, tá? Então, eu venho aqui e vou fazer essa modificação aqui, ó. Como eu comecei no ângulo 0, estava errado. Agora eu vou começar no meu ângulo correto, que é o ângulo de 90 graus, tá? E aí, a gente vai obter o resultado esperado, que é a geometria correta da peça. Por isso é importante vocês saberem aonde começa e qual o ângulo das furações que vocês vão fazer, tá? Se você tiver esse cálculo na mão ou essa cota já no seu desenho, melhor ainda. Então você vem aqui e programa o seu ciclo. Como eu disse para vocês, aqui poderia ser 30, 90, 150, 210,
270 ou 330. Isso me faria começar aqui, 30 graus, 90 graus, 150 graus, 210 graus, 270 graus, 330 graus. Eu poderia começar por qualquer um desses furos, desde que eu informe a ela e a partir dali incremente no G91 60 graus mais 5 furos, certo? Você não vai fazer 6 furos, por quê aqui? Porque você já fez o primeiro aqui e dali você incrementou o restante. Beleza, pessoal? Essa aqui é uma maneira de fazer, tá? Existe uma outra maneira de fazer também. Essa outra maneira de fazer segue a seguinte ideia. Novamente, nós temos aqui o cabeçalho do programa. Pus em destaque novamente o G16, tá? Aqui, o G90 aqui não é necessário, mas enfim, é isso aí. O G99 e novamente aqui as informações que eu preciso, certo? O ciclo acaba sendo igual ao outro, certo? Só que aí, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu coloquei alguns ângulos diferenciados aqui, ó, tá? Onde a minha peça vai fazer 4 furos equidistantes usando o grau deles, tá? Então, o resultado final ficou assim. Como eu disse a vocês, poderia começar por outro furo. De repente você falou, não, será que não é melhor eu começar aqui por baixo? Minha ferramenta está mais próxima aqui. Então você vem e altera esse cara aqui, ó. E no lugar dele, você coloca o que seria o último. Bom, pessoal, obtive o mesmo resultado. O importante é sempre saber como alinhar o primeiro furo. O furo que vai se seguir, derivado deles, vão estar corretos. Mas o primeiro furo, vocês devem saber alinhar ele. De repente ele tem uma posição X, uma posição Y, ou então uma amarração com alguma outra posição do desenho. Então é importante vocês saberem que usando o Y, vocês vão conseguir alinhar ele, desde que vocês saibam qual é o valor que ele vai carregar aqui, para que fique alinhado com os demais componentes que você vai alinhar, tá? E aí você pode seguir daquela maneira do primeiro programa. Colocando o raio, o ângulo e depois mandar derivar, né? Se os ângulos forem iguais, certo? Ou também pode fazer dessa outra maneira aqui, onde os ângulos também são iguais, né? Eu poderia colocar aqui que um era 180 graus do outro, ou 90 graus do outro, ele faria da mesma maneira. Isso são possibilidades diferentes que você pode estar usando. De repente você tem aqui vários tipos de ângulos e você pode estar usando das duas maneiras. Beleza, pessoal? E agora a gente também usa o linear. O linear também é importante para a gente saber quais eixos usar, em repetições principalmente. Também desenvolvido o cabeçalho aqui, iguais aos outros, só que aqui a gente não vai usar o G16, a gente vai usar o G17, né, que é plano cartesiano X e Y. E aí vocês percebam que no G81 eu vou incrementar o G91
né? Vou colocar ele aqui e ele vai incrementar no meu X, que aí o X é incremento. A cada 20 milímetros, ele vai furar na profundidade 25, 5 vezes num F de 200, 2500, tá? E também, o que eu fiz aqui? No G81, eu também incrementei furos. Aí eu disse para ele que o meu incremento era em Y, menos 20 milímetros, profundidade de 25, 1K de 3, F de 2500. E também, novamente, fiz ele retornar. O meu resultado final é esse. Para vocês poderem entender o que foi feito aqui. Ah, claro. Desculpa aí a falha nossa. Esse aqui, pessoal, eu vou fazer o zeramento aqui, ó, na ponta do meu material. Os dois polares eu fiz o zeramento no centro. E esse aqui eu vou fazer o zeramento aqui. Beleza, tá feito. Agora sim a gente vai poder ver o resultado final da peça. Que é esse resultado tipo peneira aqui. Vocês vão ver passo a passo agora. O importante, pessoal, é sempre saber onde posicionar os furos, onde incrementar. Dentro desse ciclo G81, quando for X, ele vai incrementar em X, e quando for Y, ele incrementará em Y, tá? E aí a gente tem furação linear com um incremento aí também feita. Então não é nada complexo, como eu disse a vocês. Vocês sabendo o grau, sabendo como vai ser a furação, é só incrementar. Aqui no nosso caso linear é saber a distância entre furos, quantos furos vão ser, tá? E aí na mesma maneira em Y e as repetições que vão ser, tá? Aqui no caso foi essa primeira fileira, né? Foram 5 furos. Aqui foram esses 4 furos, que na realidade eu não contei com esses, já contei com 3, certo? Aqui eu incrementei para negativo mais 4 furos, que foram esses. E depois aqui para cima eu incrementei mais 2 furos, porque eu já tinha os demais. Para dentro aqui eu incrementei mais 3 furos. Para baixo mais 1. E para cá mais 2 furos. E aí cancelei. Fui para o meu ponto de troca e finalizei meu programa. Pessoal, é muito simples, é muito fácil, mas se não seguir o passo a passo, a probabilidade de matar a pecinha é bem alta, tá? O que acontece quando você usa esses ciclos automáticos aqui? O linear nem sempre dá, né, quase nunca dá problema, mas o polar geralmente é o cara que mais dá problema, tá? Então, sempre lembrar disso aí, pessoal. Dessas regrinhas. Que são o G16, o ângulo inicial, o incremento, o ângulo a ser incrementado e a quantidade de repetições. Se for o caso de você não saber todos os ângulos, você pode usar da mesma maneira o G16, o ângulo inicial e os demais ângulos que se derivarão dele. Beleza aí, pessoal? Espero ter ajudado mais uma vez aí, compartilhando esse conhecimento. E qualquer dúvida, posta aí no canal
manda desenho no meu e-mail e a gente vai batendo cabeça aí para sempre estar melhorando a parte de conhecimento. Obrigado aí mais uma vez e até a próxima.